Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael e bem-vindo ao canal Programador da Silva. Então, gente, hoje nosso projeto vai ser fazer um sistema de votação com prompt. A ideia é criar um sistema que registre votos de determinados candidatos e no final apresente o vencedor, o ganhador da votação. Inicialmente só vamos focar no código JavaScript. Só vai ser só o nosso foco, não vai ter nada de front, só vai ser código. Caso você não saiba o que é prompt, você pode chegar aqui no Google, escrever prompt e pesquisar. Ele vai dar diversas definições do que é prompt. Mas basicamente, trazendo para um contexto de programação, né? E terminal, o prompt é um sinal ou mensagem que aparece no terminal ou linha de comando indicando que o sistema está pronto para receber uma entrada de um usuário. Então, no próprio Windows aqui, a gente tem o PowerShell, né? Onde a gente vai dar uma entrada de um determinado comando, ele vai trazer alguma coisa. E tem o famoso CMD, né? Nosso famoso CMD. Que também ele fica ali aguardando, né? Algum determinado comando. E quando você disparar esse comando, ele vai te retornar alguma coisa. Então, dois exemplos aí que todo mundo tem em suas máquinas. Eu vou fechar esses dois carinhas aqui e vamos iniciar aqui a questão do projeto. Então, primeira coisa, botão direito, nova pasta, né? Eu vou renomear aqui já. O nosso projeto vai se chamar Sistema, vou botar assim, Sistema, traço com, traço prompt, prompt, pronto. Sistema com prompt. Ok, eu vou abrir aqui no VS Code, ó, abrir com Code. Ok, o projeto abriu aqui no VS Code. E vamos iniciar aqui, vai fazer o seguinte. Como a gente não vai ter muita coisa de front, eu vou criar aqui só um HTML, inicialmente, um index.html. Nesse HTML eu vou dar aqui uma exclamação tab para ele criar o padrão do HTML, né? Eu vou colocar aqui para PT, BR, né? A língua. E o title, né? O title, eu vou colocar aqui o title, exatamente o nome do projeto, ó. Sistema de votação com prompt. E eu vou chamar aqui também já o nosso script. Esse script vai ter aqui o CRC, né? CRC vai chamar. Vou ter que criar aqui, né? No caso, vou dar aqui o botão direito, novo arquivo, app.js, ok? E aqui eu vou chamar o app.js. Vamos ver aqui se ele já está funcionando. Eu vou chamar um alert aqui. Vou dar aqui. Estou funcionando. Ok. Botão direito, lembrando, eu utilizo o Live Server. Se você reparar em outros vídeos, eu já tenho ele, essa extensão. Vamos abrir esse carinha aqui. Ok. Estou funcionando. Ele já está aqui. Então vamos agora iniciar o projeto. Vou apagar esse carinha aqui. E vamos agora. Posso fechar aqui, posso fechar o index HTML e vir aqui só para o app. Inicialmente a gente vai criar um array de objetos onde a gente vai conter as informações. Eu vou criar uma concha aqui, uma concha chamada candidatos. Candidatos é igual a um array. Ok. Eu vou maximizar aqui essa tela para vocês enxergarem direito. Ficar melhor a visualização. Acho que aqui sim fica melhor. Tá. Dentro desse array eu vou criar um objeto. E nesse objeto eu vou controlar meu sistema de votação por ID. Né? Então vou colocar ID e vou definir o ID. A ID pode ser qualquer numeração. No lugar da ID poderia ser número. Pode ser qualquer outra coisa. Mas vou colocar ID. Então vou dar aqui ID 1. Ok. Vou colocar outra chave chamada nome. Nome vai ser qual nome aqui? Eu vou trazer um pouquinho de uma sátira aqui, né, gente? Então vou colocar exemplo. O nome vai ser O Candidato Honesto. Algumas pessoas podem ter já assistido esse filme. O Candidato Honesto. Vírgula. Vou colocar partido. Ele tem um partido, esse cara.
Qual o partido dele? O partido dele é o Partido PEND, Partido de Ética Democrática Nacional. E, vírgula, eu vou colocar votos. Votos. Por que votos? É onde a gente vai computar, né, os votos que ele vai receber. Inicialmente como 0. Ok. E agora, com a mágica da edição, eu vou trazer outros objetos aqui já preenchidos. Então, gente, como mágica aqui, ó, nós já temos preenchido aqui o candidato honesto, com o partido dele, o advogado Paloma, com o partido dos advogados, João Plenário, com o partido dos corruptos e oportunistas, e temos o partido Programador da Silva, que é o partido dos programadores e youtubers, né, a oposição. Então, basicamente, a gente já está com o nosso array de objetos criados, né, estruturados, e agora a gente vai para a parte do código. Então, a ideia, lembrando, a gente não vai fazer nada de front-end. Se você quiser depois pegar essas informações e trabalhar ela no front para que ela fique mais dinâmica, não tem problema. Eu vou fechar aqui esse carinha, ok? E vamos começar aqui com o seguinte. Eu preciso, como eu posso dizer? Eu preciso obter, né, via prompt, o voto que vai ser escolhido. Vai ser o candidato do ID 1, do ID 2, do ID 3 ou do ID 4 no caso. Então vou fazer o seguinte. Eu vou chamar uma const chamado obter, o nome já veio logo, né? Fácil. Obter ID voto. Ok? Igual aqui uma arrow, não? Um arrow function. Igual aqui, ok. Abriu. Foi-se. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar uma const aqui, chamado id, é igual a parser int, esse carinha aqui. Parse int, né? Esse é um número inteiro. E aqui dentro eu vou chamar window.prompt, esse carinha aqui. E para ele não ficar um comando solto, né, sem informação nenhuma, eu vou colocar informe o ID do candidato. Poderia ser o número do candidato, do vereador, do deputado. Isso aqui vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. E vou dar um return. Vou retornar quem? O ID. Então essa funçãozinha aqui, ela vai recolher lá a minha informação. Beleza. Depois que ela recolher minha informação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma concha aqui chamada votação. Mesma coisa, um arrow function, ok. Ih, não, volta, isso aqui, beleza. Um arrow function. E aí, inicialmente, eu vou iniciar uma variável aqui, chamada controle, né? Ela vai ser responsável por controlar, né, o meu loop aqui. Ela vai iniciar ela como, vou iniciar ela como verdadeiro. Aqui embaixo eu vou fazer o que? Um while, né? Enquanto o que? Enquanto o controle for verdadeiro, né? Então nem precisa aqui fazer nada. Enquanto o controle for verdadeiro, eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele pegue uma const, ID mesmo, é igual a quem? A obter e devoto. É uma função, ok. Então, enquanto meu controle for verdadeiro, ele vai chamar essa função, que essa função vai chamar o prompt, que vai recolher, né, o ID, que foi digitado lá pelo usuário. Beleza. Depois disso, eu vou fazer uma verificação, que eu preciso sair desse loop. Se o que, Rafael? Se ID nesse caso for igual a zero, eu estou dizendo que minha saída vai ser zero, né? Se ele for igual a zero, ele vai chegar aqui e vai dizer que controle é igual a false. Ou seja, se controle for igual a false, ele vai sair do meu loop ali no meu while. Beleza. Caso ele não seja, ele vai chegar aqui embaixo e tem que inserir, né,
é essa votação. Ele tem que chegar aqui e inserir, vou botar assim, ó, inserir voto. Inserir voto. Eu tenho que criar uma função aqui chamada inserir voto. Essa função inserir voto, eu vou criar ela para iniciar. Vou botar ela aqui embaixo. Não, vou botar ela lá em cima. Aqui, daqui em cima. Vai ser chamada inserir. Eita, Rafael, vamos lá. Conste inserir voto. Ok, é igual. É igual o que? A id. Eu vou passar com um parâmetro id, né? Lembrando, minha area function. Ok. Então, meu parâmetro vai ser id. Quando ele passar aqui, ele vai pegar esse carinha aqui e vai jogar nesse inserir volta aqui daqui a pouco. A gente vai habilitar ele aqui. Então, minha referência vai ser o meu id, que eu vou estar passando como parâmetro. Aqui dentro da minha função inserir voto, pode ser qualquer outro nome, gente, que você acharem melhor aí. Pensei agora em inserir voto. Eu vou chamar uma const candidato. É igual a candidatos.find, ou seja, eu vou procurar esse candidato. Então, aqui dentro do find, eu vou passar uma variável, né? Nesse caso aqui, vou colocar como C, vou abreviar como C de candidato mesmo. C de candidato é uma, de novo, um arrow function aqui, c.id for igual, né? 3 vezes igual a id. Ponto e vírgula. Beleza? Ou seja, ele vai procurar, né? Dentro de candidatos, quem é candidatos? É meu array lá, candidatos, né? Se tem um ID igual ao ID que eu estou passando como um parâmetro e vai jogar dentro dessa variável candidato. Beleza. Feito isso, eu vou fazer uma verificação aqui se o que, Rafael? Se candidato. Não, vou fazer negando. Se não tivesse candidato, ou seja, se essa ID que eu passar ali no meu prompt, ela não existir, eu vou dar um console aqui, .log, formando o que? Vou informar aqui que candidato inválido. Pronto, inválido. E vou dar um return false, para que ele pare aqui o código. Caso esse candidato exista, aqui embaixo eu vou fazer o que? Vou dar um candidato ponto votos mais. Ou seja, se ele não existir, ele vai dar um console aqui dizendo que esse candidato não existe. Exemplo, eu coloquei aqui a ID de 1 ao 4. Se eu digitar 5, ele vai verificar, vai ver que não existe esse candidato 5 e vai informar candidato inválido e vai retornar falso. Caso ele exista, seja 1, 2 ou 3, ele vai incrementar lá no voto, vai chegar aqui em voto, vai incrementar para 1, 2 e de acordo com o que a gente vai digitando. Então, basicamente o inserir voto, ele vai percorrer e vai incrementar. Então, vou copiar aqui esse carinha, inserir votos e vou tirar esse comentário aqui. Inserir votos, beleza? E lembrando, passando como parâmetro o ID. Tem que passar como parâmetro o ID. Para ele pegar lá o ID também como referência. Ok. Acredito que aqui o código já funciona, gente. Essa é a questão, né? Vou fazer o seguinte aqui, eu vim aqui, Open Live Server, sistema de votação, ok. Ah, tá, Rafael, assim fica difícil, né? Como é que ele vai funcionar se eu nem chamei a função votação? Então vou chegar aqui, ó, votação, vou chamar aqui na cara dura mesmo, votação e acabou. Então, olha lá, ele já até apareceu. Informe ID do candidato. Se informar, eu vou abrir o console aqui, lembrando a gente não tem front nenhum. Vou abrir o console aqui, interpessionar. Cadê Rafael? Pronto, você aqui. Vou atualizar aqui. Ok. Se eu digitar 1,
Ok, ele não registrou nada. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5. Opa, 8, 10, 0. Não tá funcionando. Vamos ver porque não tá funcionando. 2000 anos depois. Então, galera, não tá funcionando, mas não tá funcionando basicamente. Não é que não esteja funcionando, né? Ah, tá. Eu esqueci de um detalhe. Chegar aqui, ó, após o loop, né? Já que eu não estou trabalhando com nenhum front, é chegar aqui, ó, e dar o console.log. Ei, Rafael, burro pra cá. Não vou completar não. Então, dá um console log em candidatos aqui, né? Animal. Então vou dar um Open Live Server aqui. Beleza. Fechar aqui esse carinha. Vou chamar aqui o... Ok, o carinha. Então vou digitar aqui 1. Ok, passou de boa. 2, 3, 4. E o 4 novamente. Vou digitar 5. E não informou nada. Vou digitar 5 novamente. 6, 0. Por que ele não informou? 2000 anos depois. Atualizar. 1, 5, 5, 2. Agora sim. 7, 8, 10, 0. Agora sim está funcionando. Acho que é só atualizar mesmo a página que eu não me atentei. Repare que todos os números ele registrou aqui, ó, candidato inválido. E quando eu digitei o 0, ele me retornou aqui, ó, o meu array, né, candidatos. E aí, ó, se eu reparar aqui, ó, no array, eu tenho os 4. Programador da Silva tomou um voto, um voto, um voto, um tomou um voto, né? Deixa eu atualizar aqui a página. Vou dar aqui 2 votos no 1, 2 votos no 2, 2 votos no 3 e mais um no 1. E o programador não tomou voto nenhum. Beleza. Ó. Ele veio aqui, ó. Ok. 0 votos, 2, 2 e 3. Ele registrou certinho os votos. E agora? O que é que a gente pode fazer aqui ainda para melhorar esse código aqui? Deixa eu ver, meu Deus. Nossa estrutura já está montada. Vamos fazer a questão de saber quem foi que venceu, né? Essa votação. Ou quem foram os vencedores. Para ter um segundo turno, no caso, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar uma const, não console, uma const chamada obter vencedor. Mesma coisa, uma aerofunction, mesma estrutura. Obter vencedor. Então, o que é que a gente pode fazer aqui para obter o vencedor? A gente pode ter uma const aqui chamado candidato ordenados. O que é que esse candidato ordenado vai fazer? Eu quero saber quem foi o primeiro, que foi o segundo. Porque da forma que eu tô ali, ele sempre vai manter a estrutura do array definido. Eu quero, tipo, se caso o Rafael aqui receba 4 votos, né? E os outros estiver com 0, Rafael tem que ir para primeiro lugar no caso. Rafael não, gente. Programador da Silva. Então vamos lá. Então, eu vou chamar candidatos.sort. E Rafael, o que esse método faz? Esse sort. Copia ele aqui, vai lá no Google. O que é que faz o sort? De conselho, vem aqui, ó, W3 School. Ótimo site para você tirar dúvidas. Aqui, ó, Alphabetic Sort. Ele tem explicando várias formas de você ordenar, né? No sua array, a depender da sua lógica. Mas basicamente o que eu vou usar vai ser essa estrutura aqui, ó, utilizando a função A e B. Beleza?
Depois você dá uma testada neles aí. Mas voltando aqui pro código, eu vou abrir novamente aqui um parêntese. A, vírgula, B, espaço, um aerofunction, B ponto votos, menos A ponto votos. Por quê? Para não colocar o function, eu já coloquei um aerofunction aqui já para adiantar o lado. Ponto e vírgula, ok. E para testar, gente, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar um return candidatos ordenados, beleza? E aí aqui em candidatos eu vou clonar aqui, né, esse código, comentar ele aqui e vou chamar minha função aqui, ó, obter vencedor. Claro que o código não está pronto, mas aqui já vai funcionar. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui o meu console. Deixa eu atualizar bem aqui. Beleza. Deixa eu limpar aqui o histórico. Então vamos digitar 1, ok. 3, 3 de novo. E o 2. 1, 2, 3, 4 e o 0. Ok. Acho que ele não funcionou. Deu erro, deixa eu ver. Deu erro, vou atualizar aqui novamente. 1, 2, 2, 2 e 2. E 2 vezes 3 e o 0. Agora foi. Se vocês reparar aqui, ó, advogado Paloma, que é o ID2, veio para cima porque recebeu 4 votos. João Planaro recebeu 2, 1 e coisa, ou seja, tá funcionando corretamente. Só questão mesmo de atualizar aqui, que ele tá dando probleminha. Mas voltando aqui para o nosso código, eu posso comentar isso aqui inicialmente. Esse return aqui eu posso comentar também. E aí agora que já está com o nosso objeto, né, ordenado, nosso array já está ordenado, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai contar agora, né, fazer a quantidade de votos. Então vamos abrir uma concha aqui novamente, a variável concha chamada quantidade, vou botar QTD. QTD, abreviação de quantidade de votos, é igual a, nesse caso, a meu array candidatos ordenados ponto map. O map para quê? Ele vai percorrer esse meu candidatos, né, ordenados, e vai me trazer a quantidade de votos, né? Vai trazer no caso só os votos, né? O que eu preciso. Então vou chamar aqui item, é um arrow function em item ponto votos. Então aqui eu só quero saber os votos. Se eu dar novamente um console aqui para retornar, ele vai me trazer uma estrutura de array, só que eu vou quebrar esse array. Para quebrar esse array, eu faço o seguinte, coloca aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos para ele quebrar esse array e trazer apenas os valores de voto, que é o que eu preciso inicialmente. Beleza? Feito isso, ponto e vírgula aqui, né? Ficar certinho. Vamos fazer uma concha aqui de novo. E agora vai ser maior que TD, que TD votos. Ou seja, maior quantidade de votos. Só para a gente não perder a lógica, gente. Primeiro a gente ordenou, né? Ordenou o nosso array pelos votos. Depois a gente pega a quantidade de votos, né? Que foi, a gente desmembrou, né? A gente quebrou esse array aqui, só trouxe os votos. É como se a gente pegasse esse carinha aqui, né? Vou só apagar aqui e pegasse apenas 5, 8 e 2. Exemplo. Quando a gente usa os 3 prontinhos ali para quebrar o nosso array. Beleza? E a maior quantidade de votos vai ser igual a math.max. Ou seja, que é o max faz. O nome é bem didático, né? Ele vai pegar basicamente o maior número que tem nesse array. E aí, parênteses, e eu vou chamar aqui o QTD de votos para facilitar o math funcionar. Como eu quebrei esse array aqui, né? Como eu quebrei ele, então aqui o max vai funcionar sem problema. Se eu não tivesse feito isso aqui, ele possivelmente ia dar erro. E para ele não dar erro também, ó, vamos novamente quebrar essa estrutura aqui.
Ok. Feito isso, ponto e vírgula aqui no final. Até então aí ele vai me trazer quem foi o maior. Ele vai me trazer ordenado, quantos votos teve e o maior voto de todos. Beleza. Aqui embaixo eu vou criar outra concha, não console, chamado vencedor. Vencedor. Tem que saber a partir do maior, né? Quem foi que ganhou essa votação. Vencedor é igual a quem? A candidatos. Meu array de objetos lá em cima, candidatos. Ponto filter. Ou seja, ele vai filtrar, né? O meu array para saber quem foi o que teve a maior quantidade de votos. Se foi, no caso aqui, o candidato honesto, advogado Palão, João Plenário ou programador da Silva. Beleza? Então, aqui dentro do filter, a gente vai abrir um parênteses, vai chamar candidato, pode ser candidato, beleza? Uma aerofunction, mesma coisa, uma aerofunction, candidato, podia VVA para C, mas eu já utilizei o C, vou botar candidato lá em cima, aqui mesmo. Ponto votos, né? É igual a maior quantidade de votos. Ou seja, eu quero que você jogue nessa variável vencedor, né? Que você filtre todos a quantidade de votos, pegue o maior voto e filtre e identifique o candidato. Beleza. Só que é um detalhe, eu posso ter um empate. Se eu posso ter um empate, eu posso ter dois vencedores. Então, para eu filtrar também isso de uma forma melhor, eu vou colocar aqui um if. Se o quê? Se o vencedor ou vencedores, vou botar vencedores. Vencedores, vou mudar aqui. Se vencedores ponto length, ou seja, se o tamanho de vencedores for maior do que 1, ou seja, se esse filtro meu aqui identificar mais de um vencedor, ou seja, se ele for maior do que 1, eu vou abrir aqui o if, eu vou dar um console.log, lembrando, a gente não está usando frontend nenhum para dar retorno na tela. Bota aqui em parênteses, um empate na votação. Beleza. Ponto e vírgula aqui. E eu vou dar um return aqui no final de quem? De vencedores. Por que de vencedores, Rafael? Porque se você reparar, eu utilizei o candidatos ordenados para ordenar, ok. Aí depois que eu ordenei, eu utilizei o candidatos ordenados para filtrar todos os votos que cada candidato teve, e depois eu usei a quantidade de votos para saber qual foi a maior quantidade de votos e joguei em maior quantidade de votos. E depois eu peguei e joguei em vencedores o filtro de quem foi o maior, o candidato com mais votos. Beleza? Então, retorno tem que ser vencedores. Fiz uma verificação aqui só para ver se tem um empate, né? E aqui eu já posso chegar. Vamos descomentar isso aqui e testar agora aqui o nosso código, ver se está funcionando. Deixa eu atualizar aqui de novo. Vamos botar aqui 4, 4, 4, 1 e 1 e o 0. Agora sim ele funcionou. Ele deu ali o candidato inválido e me disse que o vencedor da votação foi o programador da Silva com 4 votos. Vou atualizar aqui. Vamos fazer outro teste. 4, 4, 4, 4, 4 votos no programador da Silva. 3 votos no programador ou no outro candidato e 4 votos também no candidato 3. Depois o 0 para encerrar. E aí, ó, ele funcionou certinho, ó. Ele deu um empate na votação e me trouxe os dois candidatos que teve 4 votos, no caso João Plenário e o programador da Silva. Beleza, então nosso código está funcionando. A gente também pode fazer o seguinte, gente, se a gente não quiser trazer o array, né? Se a gente não quiser trazer o array, a gente pode fazer o seguinte. Pode vir aqui, ó, no lugar de return vencedor, a gente pode clonar esse retorno aqui, comentar um, né? E aí retorno vencedores ponto map.
Map o que? Vencedor. Vencedor. Um aerofunction. Vencedor. Ponto. Nome. Vamos supor que eu só queira o nome do candidato ou dos candidatos. Eu não quero a quantidade de votos, eu não quero o partido, eu só quero o nome. Mas eu podia ser só o partido, aí vai de cada um. Deixa eu atualizar aqui. Então vamos lá. 1, 2, 2 e o 4 e o 0. Ele sempre dá erro de primeira, né? 1. Vamos ver aqui, atualizar. 4, 4, 4, 1, 1, 1 e 1, 2 e o 0. Beleza. Ele deu empate ali, ó, dizendo que o candidato honesto e o programador da Silva empataram. Ele não trouxe os votos, ele trouxe apenas o nome do candidato. Eu vou colocar aqui 10, que vai dar inválido, 0. Olha lá, o candidato honesto ganhou. Então, gente, basicamente, esse é o nosso código. Acho que não tem muito mais o que se fazer aqui. A estrutura, o objetivo foi esse. É uma coisa que eu poderia melhorar, que é o seguinte: se vocês repararem, toda vez que eu estou digitando o número 0, ele sempre está registrando aqui o candidato inválido. Lembrando que o candidato inválido, ele é apenas para o número que não esteja na nossa array, né? No nosso ID lá de 1 a 4. Então, para que isso não ocorra, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode chegar aqui no código, aqui na parte aqui, se a id for igual a 0, ele dá o controle como falso para ele sair do loop. Eu vou dar um break aqui, ó. Pronto, break. Ou seja, ele vai parar o código. Vai parar o código aqui, vai sair do loop e vai retornar o que teve. Então, porque quando ele entra aqui no if, ele pega a id 0. Então, por mais que ele retorne a falso aqui, ele joga o id 0 para inserir voto. Quando ele chega aqui em inserir voto, ele vê que a id 0 é diferente do que existe, né? E ele acaba disparando esse console aqui. Que é um problema mínimo, mas estava me incomodando. Então vamos lá. Se eu vim aqui novamente, ó. Deixa eu digitar alguma coisa aqui logo para ele dar erro. Pronto. Atualizar de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e o 4 e o 0. Eu vou colocar o número errado aqui, tipo 5. Olha lá, ele deu inválido. 5 novamente, deu outro inválido. Quando eu colocar o 0 aqui agora, ele não pode mais contar, ele não pode ir para 3. Deixa eu ver. Beleza, ó, não foi para 3 e trouxe certinho o programador da Silva. Agora vai de vocês aí, gente. Se vocês acharem melhor pegar esse código aqui agora que eu fiz e fazer o quê? Fazer o front-end desse código. Pegar essa estrutura e jogar ela lá no HTML, fazer um estilo CSS, não sei, colocar imagens. A intenção aqui do vídeo era só realmente trabalhar com JavaScript, trazendo um console, e o objetivo foi cumprido. Então espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Se tiver alguma dúvida, se tiver sugestões também, lembrando, não sou um dono da verdade, tô aprendendo aqui igual a vocês, entendeu? Mas é isso aí. Até a próxima. Valeu!